Veja no ICL Notícias, segunda edição. Agora, o que eu fico indignado é com a extrema-direita. Cerco contra golpista. Paulo Gonet rejeita argumentos das defesas, aponta conduta criminosa e coloca Jair Bolsonaro dentro do núcleo crucial do golpe. Encare a vida de frente e não perca a tua fé. Confronto violento em Buenos Aires. Governo Milei afirma que vai continuar reprimindo protestos de aposentados na Argentina. Putin quer negociar com Trump. Presidente da Rússia fala em cessar fogo, mas quer discutir proposta com Estados Unidos. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, também o canal da Voz Trabalhadora no YouTube. E boa noite, aliás, boa tarde para você que nos assiste pela Pop TV no Rio Grande do Sul. Gente, acho que até semana que vem, Chico Sá, até semana que vem eu vou me acostumar a não dar mais boa noite. Mas eu acho que tá num híbrido ali e todo mundo pode aceitar. Estamos aprendendo, né? Aprendendo a cumprimentar essa comunidade maravilhosa. Boa tarde a todos. E eu gostei muito dessa música aí, essa música brega que aparece ali com o Bolsonaro, né? Que fala assim, encare a vida pela frente. É isso aí, encare a vida pela frente. Isso que eu ia falar, né? Eu já cheguei aqui eufórica porque, gente, o ministro Alexandre de Moraes deu sinal verde para o Supremo, né, para a primeira turma, decidir se o Bolsonaro vai virar réu. É muito lento, né? A sensação da população em geral com a justiça é de muita lentidão. Nesse caso, nem se fala. Bolsonaro deixou o Palácio do Planalto, já estamos entrando no terceiro ano e nada. Sei que o tempo da justiça não é o tempo da champanhe, tá? Não é o tempo da comemoração, mas hoje andou. Hoje é motivo de algum entusiasmo, porque esse caso é muito sério. O país não pode deixar de punir essa história. Senão vamos ter de novo golpe de novo, 64 de novo e por aí vai. Sem anistia. É isso aí, Chico. A gente abre justamente falando a respeito disso. Aliás, a gente vai falar sobre anistia, também sobre como as coisas estão se movimentando no Congresso a respeito disso e como o governo também está alerta para o Bolsonaro, não só o Bolsonaro, mas os outros também denunciados, estarem tentando ali cavar uma anistia. Isso a gente vai falar, mas a gente vai ter uma data, isso que é importante da gente frisar aqui, e a Carolina Brígido já chega para ajudar a gente a entender todos os meandros do julgamento e tal, mas a gente deve ter uma data para esse julgamento acontecer, para o Bolsonaro ser julgado e também os demais envolvidos lá na trama golpista. O Alexandre de Moraes pediu para o Zanin, o Cristiano Zanin, definir essa data para o julgamento, porque o Cristiano Zanin é o presidente da primeira turma. Então, a partir de agora, né, a manifestação do ministro Alexandre de Moraes está acontecendo depois que a PGR apresentou as considerações a essas defesas prévias dos denunciados no inquérito do golpe. Então, nessa etapa, pelo que... Vou perguntar até isso para Carol Brígido, né? Mas nessa etapa, acho que os ministros decidem se a denúncia é sólida o suficiente para que o processo penal continue, né? Aliás, seja aberto a partir disso. Mas a PGR já entendeu, olha, os argumentos aqui das denúncias, né? Não derrubam nada, né? Melhor dizendo, né? Não são suficientes para derrubar essa denúncia. Então, a partir de agora, o negócio realmente vai começar a andar, né, Chico? Segue o jogo e a gente vai ter aquela manchete sonhada, Bolsonaro é réu. Isso é muito importante para o país. Isso. Aí, a partir disso, a gente vai poder dar esse nome. A partir do julgamento, define, então, se vira réu. Agora temos Carolina Brígido. Opa!
ela já está aqui com a gente, então vamos lá, já vou jogar para ela essa pergunta. Carol, boa tarde para você. Já explica para a gente, por favor, como é que fica nessa etapa do julgamento a partir de agora. Se é justamente definir essa denúncia, né? A partir dessa denúncia ser sólida o suficiente. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Boa tarde a todos que nos acompanham. Começo, então, com uma notícia exclusiva que a gente apurou agora há pouco no STF. A tendência é que esse julgamento comece agora, dia 25 de março, ainda nesse mês. O que acontece? O ministro Alexandre de Moraes liberou esse processo para julgamento, cabe a Zanin marcar essa data, ele ainda não agendou oficialmente, mas aconteceu uma coisa no meio do caminho. Foi convocada uma sessão extraordinária na primeira turma para o dia 25. E eu conversei com alguns integrantes do STF, alguns assessores do STF, que me falaram que a expectativa é que no dia 25, nessa sessão extraordinária que foi marcada, é que comecem a serem julgadas essas denúncias. Ainda não está definido se vão ser julgadas todas ao mesmo tempo ou se vai haver algum tipo de fatiamento, como o Procurador-Geral da República propôs. Pode ser que um grupo seja julgado antes, depois seja julgado outro grupo. Isso deve ser definido pelo relator, ministro Alexandre de Moraes. Agora, o Zanin deve agendar oficialmente a data do julgamento amanhã. Essa é a expectativa dentro do Supremo Tribunal Federal. Ali, quando a gente entra na ata, na verdade, na agenda da primeira turma, que está disponibilizada no site do STF, ainda não tem pauta para a sessão. Isso deve ser incluído amanhã, pelo menos é essa a expectativa dentro do Supremo. Olha, demais. Então, Carolina Brígido trazendo com exclusividade aqui, já adiantando a data, né? Temos sendo data, marcada. 6 dias, quase uma semana, de mais um aniversário cruel do chamado golpe de 1964. Então, acontece aí coladinho a essa maldita efeméride que... malucamente, alguns clubes militares ainda comemoram no Brasil. Então, vem essa sessão, ela é perfeita no sentido da memória. Ela encontra a 64 e lembra do que passamos lá atrás e de como será importante fazer um julgamento para valer agora. Que importante, Agora, é importante a gente lembrar também que é uma denúncia muito extensa. Independente dela ser julgada de forma fatiada ou não, vai tomar mais de uma sessão ali da primeira turma. Então, por isso que já tem também uma sessão extraordinária para o dia 25, que é uma terça-feira, e também para o dia 26, que é uma quarta. As turmas, elas costumam se reunir só nas terças-feiras, a cada 15 dias. Nesse dia 25 não ia ter sessão, ia ser a semana sem sessão, e aí tem 2 já agendadas. Se não der para concluir o julgamento no dia 25 e no dia 26, fica para a próxima sessão, que seria a primeira terça-feira de abril. Então, mais provável que dure pelo menos 2 sessões esse julgamento, gente. E como a Gabi perguntou antes, eu me perdi na pergunta com a notícia trazida Imagina, quente. Carol, prioridade total da notícia quente. Vamos contar o caminho disso. Na verdade, quem vai ser julgado não é o Bolsonaro, não são os oficiais do Exército, nem os ex-integrantes do governo. O que vai ser julgado é a denúncia. Isso. Os ministros vão decidir se essa denúncia tem capacidade para ensejar a instauração de uma ação penal. Daí sim, se a ação penal for aberta, se a denúncia for recebida, essas pessoas passarão a condição de réis e essa investigação vai ser uma ação penal. Daí começa uma nova etapa para investigar se essas coisas que foram todas citadas dentro da denúncia são mesmo factíveis e se essas pessoas são culpadas ou inocentes dessas acusações. Vamos dar uma relembrada aqui. Na manifestação de hoje, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonelli, apontou um núcleo crucial dos denunciados. Então, vamos dar uma olhada em quem faz parte desse núcleo crucial do golpe. A gente vai colocar aqui na tela, já está na tela, aliás, segundo a PGR, então a gente tem o Jair Bolsonaro ali no centro e
Ao redor dele, né, apontando, aliás, excelente aqui essa imagem aqui, a gente tem o ex-presidente Bolsonaro no centro. Ali à esquerda a gente tem Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da ABIN. A gente tem Almirante Garnier Santos, também conhecido como ex-comandante da Marinha do Brasil. O Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, também ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Embaixo, o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. O Mauro Cid, né, ex-chefe da Ajudança de Ordens ali da Presidência, e também o responsável por fazer ali a delação premiada, né, o acordo de delação premiada. O Walter Braga Neto, à direita, ex-ministro da Casa Civil. E, por fim, o Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, aí, compondo esse núcleo crucial do golpe, Chico. Aí são as estrelas, né, que giravam em torno do Bolsonaro, que levava minuta, trazia minuta, faz copa de minuta, pergunta se aciona aqui de pretos ou não. Ali é o desenho final do que era o roteiro do golpe. Não é? Todo mundo chegava ali, todos são interlocutores, e um chega a conversar alguma coisa, o outro dava um documento, e aí tínhamos aí a grande novela do golpe entre esses personagens. Muito bem, não sei se a Carol também quer comentar, mas eu tenho uma curiosidade, porque ela falou que talvez seja fatiada, né? Esse núcleo seria o primeiro, Carol? Seria a prioridade nesse ponto? Gabi, essa é a expectativa dentro do STF. Na verdade, não é à toa que o Procurador-Geral da República apresentou de forma separada a denúncia contra esse grupo, que é chamado o núcleo duro do golpe, digamos assim, da tentativa de golpe, e eles estão todos elencados em uma denúncia, acusados cada um deles de 5 crimes, entre eles tentativa de golpe de Estado. Então, a expectativa lá na primeira turma é que esse caso seja o primeiro a ser julgado ali pela turma. O que acontece? Se você abre uma ação penal antes, claro que essa tramitação vai correr de forma mais acelerada, digamos que vai tomar a dianteira na corrida da tramitação das denúncias que estão no STF. E esse caso é considerado, sim, prioridade. Por quê? A gente tem que se lembrar que existe um processo eleitoral em 2026 e a intenção do STF é que esse julgamento fique o mais distante possível das campanhas do ano que vem para presidente da República, justamente para uma eventual decisão pela condenação ali dentro do STF não seja politizada durante a campanha. É claro que isso vai ser bem difícil de acontecer, mas a tentativa é que se minimize esse tipo de efeito que não é aguardado ali no STF. Vamos ver se vai dar certo, né? De toda forma, se for julgado e condenado até o fim do ano, o mais provável é que os recursos, né, que eles devem apresentar sejam julgados no ano que vem. E aí nessa possibilidade acaba respingando, sim, na campanha eleitoral presidencial. Muito importante essa observação, né? A preocupação com a celeridade, Chico, justamente para não contaminar o processo eleitoral, né? As apostas mais otimistas dão conta aí que acaba até dezembro, né? Uhum. Do Cacai, né? Do Cacai, do nosso comentarista aqui. Ele às vezes, ele aponta até ali setembro, outubro, né? Mas é uma visão muito otimista. Mas eu tenho uma curiosidade, Carol. O fato de virar réu, no caso do Braga Neto, será que facilita uma saída da prisão, uma vez que a prisão dele é temporária, é provisória? Não tem a ver com isso. Não, né? Na verdade, foi uma prisão ali preventiva, né? Porque tem os motivos que ensejam essa prisão. No caso, tentativa de atrapalhar as investigações. E isso precisa ser analisado de tempos em tempos pelo juiz, no caso, o ministro Alexandre de Moraes. Quando se cessar esse motivo, aí a pessoa pode, eventualmente, deixar a prisão e responder o processo em liberdade.
Só que, assim, não existe ainda uma previsão de quando isso vai acontecer novamente, de quando vai ser essa nova análise, e não tem nenhuma relação entre a pessoa ser ré ou não. Na verdade, o que leva em consideração para manter a prisão são esses indícios. Na verdade, é tentativa de fuga, tentativa de atrapalhar as investigações ou tentativa de fazer algum tipo de tumulto que prejudique a paz social, que ameace a paz social. Então, esses são os requisitos olhados nesse momento de analisar a prisão preventiva. Ele pode ficar preso até o fim da ação penal, se é que vai ser aberta mesmo uma ação penal contra ele. Não tem nada na legislação que impeça isso. Muito bem explicado. Eu perguntei isso porque hoje começou aquele festival de matérias, artigos, naquela linha prisão de Braga Neto gera mal-estar no Exército, nas Forças Armadas no geral. Então, por isso a minha pergunta. Mas importantíssimo, Chico, importantíssimo. Esse requisito de gerar algum tipo de incômodo do Exército, ele não é analisado na hora de se analisar se a pessoa vai ficar presa ou não. Então, assim, o Exército pode ficar incomodado o quanto for. Se o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão que conduz essas investigações, considerar necessário que ele continue preso, os generais podem reclamar à vontade que ele vai continuar preso. Muito bom. Vamos ver também, gente, o que argumentou o Paulo Gonet na manifestação de hoje. Ele diz o seguinte aqui no ofício enviado ao Supremo Tribunal Federal, tá, gente? Então, abre aspas. A denúncia descreve de forma pormenorizada os fatos delituosos e as suas circunstâncias, explanando de forma compreensível e individualizada a conduta criminosa em tese adotada por cada um dos denunciados. Acho que dá para entender que ele está usando aqui um vocabulário bastante polido e jurídico, mas basicamente a PGR está considerando que as investigações reuniram provas suficientes e detalhadas aqui, né, o que ele diz contra cada acusado, né, assim, de forma pormenorizada. Então, acho que é isso, né, Carol, assim, fazendo uma tradução bastante simplista. Resumindo, ele está dizendo, não colou. Não adianta todo esse furdunço para tentar provar que a minha denúncia não é boa. Claro que ele não ia falar, né? Não, desisto, realmente minha denúncia não é legal. Claro, ele foi o autor da denúncia, ele acha que tem indício o suficiente de que os crimes ocorreram e que esses crimes podem ser atribuídos a essas pessoas, lembrando que esse é um estágio inicial da investigação, precisa ter apenas indício, não precisa nem ter prova. Então, assim, se tiver indício suficiente, já é motivo para a abertura de ação penal. Agora, um outro ponto que o Gonet ressaltou, que eu queria falar aqui, é a questão do foro privilegiado. Todos eles falaram, em algum momento, que eles deveriam ser julgados no plenário e não na turma, ou que deveriam descer para a primeira instância, já que não detém mais nenhum cargo público. Bolsonaro não é mais presidente, então, assim, a defesa diz que ele deveria ser julgado pela primeira instância. Só que aconteceu um caso muito interessante. Na terça-feira, o Supremo Tribunal Federal finalizou um julgamento que muda justamente essa regra do foro privilegiado. A regra anterior era a seguinte: quando a pessoa estava sendo investigada pelo STF e deixava o cargo, essa investigação tinha que ser remetida para a primeira instância. Agora, a nova regra diz o seguinte: se a ação penal está aberta, se a pessoa está sendo investigada por um crime referente ao período que ficou no mandato, esse caso fica no Supremo, mesmo que a pessoa não ocupe mais uma função pública. Então, essa mudança, na verdade, ela já vinha sendo ensaiada desde o ano passado. No ano passado já tinha a maioria do STF para promover essa mudança no entendimento do foro privilegiado. Aí na terça-feira, ou seja, um pouquinho antes, né, do Procurador-Geral da República apresentar essa resposta às defesas, o Supremo Tribunal Federal mudou essa questão do foro de forma oficial. Eu queria aproveitar, Chico, rapidinho, só porque a Carol falou aqui que não colou. Vamos ver quais argumentos não colaram, basicamente, que são os principais argumentos dessas defesas e que
estão ali alguns argumentos que são comuns, né, entre os denunciados. Então, a gente tem aqui, Supremo Tribunal Federal não é o foro competente para o caso, é um deles. Outro, o Alexandre de Moraes extrapolou no seu papel de relator. Não colou. Também não. Falta de acesso a todas as provas, também não. Não colou, eles tiveram. Exatamente. PGR não apontou provas que comprovem os crimes imputados. Sim, PGR apontou. Exatamente. Então, acho importante aqui a gente elencar. Vai, Carol. Sim, esse é o papel da defesa, né? A defesa precisa argumentar, tentar encontrar brechas para entrar ali ou tentar livrar os acusados de serem transformados em réus ou, em última instância, de serem condenados. Então, é o papel da defesa. Só que os próprios advogados sabem que esse tipo de defesa, nesse momento, tem pouca chance de ter algum sucesso jurídico. Na verdade, esses argumentos acabam servindo muito mais para o campo político. Politicamente, eles precisam apresentar esse tipo de argumentação para mostrar ao eleitorado, aos simpatizantes, aos aliados de Bolsonaro, que ele não teria participado de nenhuma trama golpista. No Supremo Tribunal Federal, esses argumentos têm pouca validade, apesar de serem construídos juridicamente. Existe ali uma convicção por parte da Procuradoria-Geral da República em relação à idoneidade das provas apresentadas, e no Supremo Tribunal Federal a gente sabe que a tendência é que os ministros concordem com os argumentos apresentados pelo Procurador-Geral da República. Muito bem, então, gente, a gente vai continuar acompanhando, porque agora acho que as coisas vão começar a se desdobrar com mais rapidez, né? A gente já tem até uma data aí que a Carolina Brígido traz pra gente, logo na abertura do nosso programa, notícia quentíssima aqui, e qualquer novidade a gente também vai trazer. Agora, falando em reação do judiciário em relação aos golpistas, né, contra os golpistas, Carol, tem a nova presidente do Superior Tribunal Militar falando a respeito disso, falando que identifica crimes cometidos por Jair Bolsonaro. É muito interessante a gente trazer esse ponto de vista aqui, porque essa afirmação acontece logo depois do discurso de posse dela, que foi um discurso de posse também muito forte, que a gente vai tratar aqui ao longo do programa. A Elizabeth Rocha disse o seguinte a jornalistas, a gente vai colocar aqui na tela, abre aspas, para a nova presidente do STM. Se ele tiver um crime militar, que ele responda: eu identifico alguns, mas não cabe a mim identificar, cabe ao Ministério Público Militar. Ele é o autor da ação penal e o detentor da denúncia. Se ele não se pronunciou, seria um pré-julgamento da minha parte mencionar qualquer um deles. Acho que, claro, está tomando todos os cuidados ali, né, Chico, para não fazer nenhuma acusação, mas, de qualquer forma, acho um posicionamento bastante forte, né, a presidente do STM dizer que identifica alguns, né, Carol? Sim, vamos destrinchar essa fala da Maria Elizabeth Rocha. Na verdade, o que acontece? Quando os processos terminarem no Supremo Tribunal Federal e houver algum tipo de condenação a Bolsonaro ou integrantes do Exército, na ativa ou não, esses processos eles serão submetidos a algum tipo de recurso, e quando transitar em julgado, ou seja, quando não tiver mais nenhum recurso para julgar lá no STF, daí o Ministério Público Militar pega o caso e pode apresentar uma denúncia ao Supremo Tribunal Militar, que é presidido agora pela ministra Maria Elizabeth Rocha. O que acontece? No caso de condenação posterior ao STF pelo STM, esses oficiais, eles correm o risco de perder a patente e de perder o posto de uma forma definitiva. Então, eles ficariam sem o direito de usar farda, sem os vencimentos. Mas existe uma questão, um ponto jurídico que é a morte ficta. O que é isso? É um conceito jurídico que diz o seguinte: quando um militar ele é expulso do Exército, é como se ele tivesse morrido. Então, aquela contribuição que ele apresentou ao longo do tempo que ele estava nas Forças Armadas, essa contribuição é revertida em pensão para o cônjuge.
Então, isso pode acontecer, a pessoa fica sem salário, a pessoa é aposentada, a pessoa não tem mais o direito de falar que tem aquela patente, mas a esposa ou o esposo pode herdar essa pensão. Então, inclusive esse benefício está sendo discutido no Congresso Nacional. A intenção do governo é cortar esse tipo de benefício. De todo modo, as pessoas que já estão nas Forças Armadas agora teriam esse direito, porque não pode se cortar um direito que já está garantido, digamos assim. Então, no caso de Bolsonaro, por exemplo, se ele for expulso, se ele não puder mais ser chamado de capitão reformado, aí ele fica sem o posto, ele fica sem a aposentadoria, mas Michele Bolsonaro receberia esse dinheiro. Então é disso que a ministra Maria Elizabeth Rocha está falando agora, do que acontece depois de eventual condenação lá no STF. A gente tem que lembrar que o Bolsonaro já foi preso por questão disciplinar dentro do próprio Exército em 2 de setembro de 1986, quando ele liderou uma insurreição por melhores soldos, melhor remuneração no Exército. Porque, na época, identificaram um plano dele, um plano terrorista, que levaria à destruição de parte do abastecimento d'água da cidade do Rio de Janeiro. Então, nesse rolo todo, o Exército prende por alguns dias, e agora ele tem de novo a questão militar em jogo no Superior Tribunal Militar, claro, né? Não sei se a Carol quer comentar também, eu queria seguir aqui falando a respeito também, seguindo ontem o que a gente ouviu, né, a fala do presidente Lula a respeito da ministra Gleisi Hoffmann, né? A gente teve outras falas também a respeito dos desafios, né? Na verdade, a gente tem os desafios, né, os bastidores ali do Lula com a nomeação de outras mulheres, que é uma análise que você fez na sua coluna também. Só que ontem mesmo o Lula ouviu o discurso de quem? Da Elizabeth Rocha, que foi um discurso, como eu disse, muito forte, né? Um discurso feminista na posse dela. Então vamos assistir esse vídeo, na sequência vou devolver a fala para a Carol para a gente poder comentar a respeito do que ela tratou na coluna. Vamos lá. Sou feminista e me orgulho de ser mulher. Peço licença poética a Milton Nascimento e Lu Borges para dizer: porque se chamavam mulheres, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. E nós, mulheres, temos um sonho, o sonho da igualdade. Achei uma fala muito potente, Carol, mas quero te devolver também para você contar a respeito das outras dificuldades, né, para trazer mais mulheres. Gente, foi bastante emocionante esse evento, eu estava lá presente ontem, foi no Teatro Nacional de Brasília, um teatro que é um marco arquitetônico aqui da cidade, que estava fechado por muitos anos, ela preferiu fazer lá, e isso trouxe uma simbologia muito grande, né, porque ela faz pela primeira vez uma posse para presidente do Superior Tribunal Militar, que não é dentro do tribunal, que é dentro de um projeto que é uma obra de arte. E lá dentro tiveram vários recitais, teve cantoras líricas se apresentando, o hino nacional foi cantado inclusive numa língua indígena, num idioma indígena, então ela está quebrando bastante o parâmetro ali da justiça militar. E além de tudo, tem esse discurso feminista, já cobrou do presidente Lula publicamente mais de uma vez a indicação de mais mulheres para o judiciário. Na semana passada, no domingo, na verdade, no Dia Internacional da Mulher, o presidente Lula indicou uma advogada para ser ministra do STM, porque hoje só existe a Maria Elizabeth Rocha. São 15 ministros e desses apenas uma é uma ministra. Então ele indicou mais uma ministra pro STM, só que acontece o seguinte, a vaga do STM, que hoje é ocupada por um homem, ainda não está disponível. Ele fez essa indicação antes da aposentadoria, que não é uma praxe no judiciário. Em compensação, lá no Superior Tribunal de Justiça,
que é formado por 33 ministros, tem 2 vagas há mais de um ano. E o presidente Lula não indicou ninguém. Essas 2 vagas, elas eram antes ocupadas por 2 ministras. E aí, na corrida para essas vagas, entre os mais cotados, existem 2 homens e 2 mulheres. Segundo fontes que eu consultei, a expectativa é que Lula escolha um homem e uma mulher para essas vagas. Só que depois que ele anunciou antes, uma ministra para o STM, algumas pessoas lá do próprio STJ começaram a pensar, poxa, mas por que ele não indicou para o STJ? Será que ele desistiu mesmo de colocar uma mulher lá? E aí fica o questionamento. O STM, apesar de ter sua importância, é um tribunal lateral no país. O STJ, em compensação, é a última instância para julgar crimes federais, é também o foro especial de governadores, então ele tem uma importância política muito maior. Então, se ele deixar de colocar uma mulher num tribunal politicamente muito mais importante do que o STM, em compensação colocar alguém no STM, ele vai estar seguindo um padrão de nomear mulheres sim, mas não para postos chaves do judiciário. No STF tiveram 2 vagas durante esse mandato do presidente Lula, e ele escolheu para essas 2 vagas 2 homens, sendo que uma dessas vagas era ocupada por Rosa Weber. Então, as mulheres perderam uma vaga no Supremo, podem perder essas 2 vagas no STJ. Em compensação, Lula está colocando mulheres para tribunais militares, para postos de ministra substituta, porque lá no TSE tem 2 ministras substitutas mulheres que foram escolhidas pelo Lula, mas na hora de escolher nos postos chaves, Lula tem preferido homens, infelizmente. É sempre importante colocar essa lupa de gênero aqui e continuar batendo essa tecla agora com a cobrança, de uma nova presidente aí do STM que faz uma fala fortíssima e que está aplicando ali na prática essas cobranças também. O judiciário ainda é muito, de fato, masculino. Carol, obrigada demais por hoje e vamos continuar aguardando, hein? Qualquer novidade você volta aqui para contar pra gente a respeito do 8 de janeiro. Obrigada, querida. Tá bom, gente. Obrigada a vocês. Agora acho que é boa noite já, né? É verdade. Agora sim. Agora já é boa noite. Já tá liberado boa noite. Aliás, vamos dar boa noite, para o nosso companheiro de mesa redonda homem do aqui, ICL urgente. que, aliás, hoje está chiquérrimo, Nossa, o chat comentou e eu vou comentar. Gabi, nossa audiência homem assim, você só põe um blazer, o pessoal já acha que você tá, Já resolveu, arrumado pra caramba. Hoje já tá chique demais, hoje tá chique demais. Mas vamos embora, eu saí do boa tarde e voltamos pro boa noite, num dia em que o Bolsonaro ficou mais perto de virar réu, né? Quase réu, né, Rodrigo? Como disse a Tamba. É o quase réu, Temos data, né? Tem um roteiro agora mais fechado. Exatamente. Fica todo mundo, isso é muito lento e tal. De fato, a sensação para a sociedade que passa é justiça, ali em câmara lenta. Mas é importante que se faça tudo ali na regra, direitinho, para quando for condenado não ter esperneio. Talvez o que tenha demorado muito, a primeira fase da polícia, o inquérito propriamente, porque a polícia entrega o inquérito às 800 páginas em novembro. E aí o trâmite, Procuradoria da República, Supremo, esse até que está indo rápido, ou normal, está indo normalmente. Agora, 2 anos realmente você teve uma tentativa de golpe que culmina com o 8 de janeiro, ela começa antes, mas ela culmina no 8 de janeiro e leva, são quase 2 anos para a polícia concluir o inquérito. Talvez tenha sido um pouco demais. Também eu acho que o país ficou muito viciado naquele ritmo de Lava Jato, um ritmo cinematográfico que tudo resolvia num dia. Era medida coercitiva, foi o caso com o próprio Lula, sem ter prova alguma. Então, ali fazia do jeito que batia com o roteiro de tirar o Lula da eleição. Então, tinha que ser rápido e corrido. É importante que, ao prender Bolsonaro e todas aquelas estrelas, aqueles generais estrelados que giravam em seu redor, é importante que esse momento se dê dentro da mais absoluta legalidade. Exato. Vamos seguir aqui, gente, um pouquinho saindo de Brasil para Estados Unidos também. Lembrar, já falamos aqui, da importante conversa que a gente vai ter no próximo domingo com a Mariam Ali, que é socióloga, ativista, filha do maior lutador, boxeador de todos os tempos, que é o Muhammad Ali. Vai ser nesse domingo agora, olha só, 16 de março, que é domingo, 8 horas da noite.
E acho que vale a pena a gente ver um trechinho, né, do tom dessa conversa e o que a gente vai encontrar no próximo domingo. Vamos ver. Boa, direto. Bora nessa, então, vamos lá. E ele disse, Marion, você sabia que o seu pai acabou de ser nomeado a pessoa mais famosa do mundo? O jornal New York Times levou 5 anos para permitir que seus escritores o chamassem de Muhammad Ali. Ô, Gabi, sabe quando a gente assiste assim, o vídeo, né? É claro, eu fiquei escutando a fala da filha do Muhammad Ali, mas cada vez você repara numa coisa. Então, e hoje eu estava reparando no movimento, ali no fundo da tela tem o Muhammad Ali e a característica dele do boxe era a esquiva, né? Como ele, o adversário vinha, contudo, ele em vez de se proteger, ele esquivava, e o soco saía no vazio. Então ele era o rei da esquiva, né? Era um movimento, a ginga. Era a estratégia dele. Era a estratégia dele, né? O nosso vídeo aqui, a nossa chamada também lembra um pouco isso, mas ele não se esquivou de fazer o debate, né? O debate político, o debate histórico, a retomada das questões da escravidão, tudo isso vai estar na conversa com a filha dele, cln2.com.br, você se inscreve, coloca o e-mail e aí a turma do ICL te avisa na hora que for ao ar a conversa do Moreira com a filha, né? A conversa foi gravada e vai ao ar nesse domingo, 8 horas da noite, não é isso? Isso aí, 8 horas da noite. 8 horas da noite. Então, reforçando aqui, na nossa tela tem um QR Code também, dá para apontar o celular rapidinho para a tela, ou então ir lá 2 segundos no navegador icln2.com.br para poder colocar o seu e-mail lá e fazer a inscrição, porque vale muito a pena. É muito rápido. Eu me inscrevi agora, é e-mail e nada mais. Dá para fazer até enquanto a gente está aqui na Deus, N2, né, sim. Chico? É isso aí. Exato. Assobiar e chupar cana. É isso aí. Falando em assoviar e chupar cana, ô Chico Sá, vamos trazer aqui alguém que, olha, também tá lá em Brasília fazendo de tudo, assoviando, chupando cana, apurando. Vamos trazer Guilherme Amado aqui para nossa mesa redonda, que a gente vai falar a respeito da fala do presidente Lula. Continua repercutindo, inclusive, no nosso chat, uma briga aqui sobre o Lula dizer, né, que a ministra Gleisi Hoffmann é uma mulher bonita, enfim, continua rendendo notícias. A ministra da Secretaria das Relações Institucionais, né, a nova ministra, que é a Gleisi, se manifestou hoje no X contra o que ela chamou de críticas da oposição sobre a fala do presidente. Vou aqui trazer rapidinho e já vou dar boa noite aqui para o Guilherme Amado para ele poder participar da nossa mesa. Ela disse que as críticas são oportunistas e tentam desmerecer o presidente Lula. Então vou ler aqui o que ela diz, um trechinho. Repudia os ataques canalhas de bolsonaristas, misóginos, machistas e de violência política. Desprezam as mulheres. Não me intimidam nem me acuam. Oportunistas tentando desmerecer o presidente Lula. Gestos são mais importantes que palavras. Não teve e não tem outro líder como o presidente Lula que mais empoderou as mulheres. E não é qualquer líder que ousa lançar a primeira mulher presidenta do país, a primeira presidente do PT, o que mais nomeou mulheres ministras, enfim, e por aí vai, né? O tweet é bastante longo aqui, mas dizendo para respeitar a inteligência do povo brasileiro. Aí tem também o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, encaminhando para o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados as ofensas do Gustavo Gayer contra ele e a Gleisi Hoffmann, porque o Gayer foi para o X, né? A extrema-direita, claro, queria se aproveitar da situação, mas também contra o companheiro da Gleisi, né? O deputado Lindbergh Farias foi ofendido pelo Gustavo Gayer. Então, portanto, o Alcolumbre acionou o Conselho de Ética contra ele. Ofensas de conotação sexual, né, ele fez. Assim, ofensas, não é que falou assim, você é de esquerda, você é socialista, você é isso. Ofensas de conotação sexual, baixaria absurdo, pura. É realmente... Só que trazendo um trecho, estava aqui procurando para pegar, Rodrigo, me veio a imagem da Gleisi, isso ele falando. Ele falando, pelo amor de Deus, não é a Gabi. Me veio a imagem da Gleisi Lindbergh e o Davi Alcolumbre fazendo um trisal. Que pesadelo, o Gaia escrevendo no X. Vai mesmo aceitar o seu chefe oferecer sua esposa para Hugo Mota e Alcolumbre como um cafetão? Oferece uma GP?
garota de programa. Sua esposa sendo humilhada pelo seu chefe e você vai ficar calado. É uma baixaria, né, Guilherme Amado? Boa noite. O que a Gleice falou, canalha demais, né? Pelo amor de Deus. É o esgoto, né, gente? É o esgoto toda a sua podridão. Sim. Sim, não tem outra coisa. A Gleice adjetivou da maneira correta. É como tem que chamar isso. Não tem outra palavra para a gente usar que não canalha, que não misógino, oportunista, né? E, enfim, esperar o quê? Esperar o quê dessas pessoas? Vamos lembrar, são apoiadores e aliados de uma pessoa que no auge da mortandade falou, chega de mimimi, ou eu não sou coveiro, ou o povo brasileiro tem que ser estudado porque se resfoga na lama e não morre. Imitou uma pessoa sufocando com Covid. Fora todas as outras barbaridades misóginas, homofóbicas, racistas que a gente presenciou e presencia. Tá certo que desde que saiu da cadeira, ele vem agora no modo anual repetindo o personagem que ele fazia sazonalmente durante o governo do Bolsonaro moderado. Vocês lembram? Ele passava, sempre que ele perdia alguma batalha, ele passava algumas semanas, ele não chegava nem a 6 meses, interpretando esse personagem do Bolsonaro moderado, que agora está durando 2 anos, 2 meses, e de vez em quando ele não consegue segurar e ele é ele mesmo. Mas essas pessoas que apoiam ele, que falam essa barbaridade, são pessoas que votaram, são pessoas que elegeram, são pessoas que votaram de novo, queriam que ele estivesse no poder. Não tem surpresa aí. É isso. Amado, eu queria pegar aqui, eu estava olhando o chat, né, enquanto você estava falando também. A Sônia Rodrigues, ela chama atenção para um ponto aqui. Ela fala, mas será que agora o Conselho de Ética vai funcionar? De fato, né? É uma pergunta importante, né? O Conselho de Ética da Câmara, né? Apesar de... Porque ele ofende um deputado, que é o Lindbergh, e ao mesmo tempo o senador, que é o presidente do Senado, que é o Alcolumbre. Mas acho que é na Comissão de Ética da Câmara, né? Que ele vai ser... o Conselho de Ética. Acho que ela está se referindo ao Conselho de Ética da Câmara, né? Conselho de Ética. Eu falei é isso. Porque lá naquela da Presidência da República, a Comissão de Ética da Presidência, acho que seriam coisas diferentes. Conselho de Ética, eu falei errado. Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. A gente não tem ideia se isso vai seguir adiante, né? Mas, não vai, né? Não vai, gente, não vai. Mas o Alcolumbre também vai pedir responsabilização criminal, né, Amado? Não, aí pode dar alguma coisa. Essa semana a gente teve a marcação do julgamento da Zambelli, que o Conselho de Ética da Câmara não fez nada, não fez absolutamente nada. Aquele conselho é uma coisa figurativa. Até eu acho que foi no N1 que a gente conversou sobre isso ontem. Por que ninguém mais ouve falar do Conselho de Ética? Porque aquilo era tão vexaminoso para eles que eles deixaram até de falar. O caso da Zambelli não chegou a tramitar as representações contra ela por quebra de decoro, pedindo cassação por quebra de decoro, por ter perseguido aquele rapaz em São Paulo na véspera da eleição de 2022, não saíram da mesa do Arthur Lira. Tem noção dessa gravidade? Então, assim, eles pararam de falar, a gente não ouve mais falar de Conselho de Ética, porque aquilo é completamente irrelevante, né? Não tem relevância nenhuma. Opa, exato. Deu uma travada aqui na transmissão do Guilherme. Não, voltou. Voltamos, estou ouvindo o Guilherme Amado aqui. Não, eu estava pensando aqui, Gabi, também, é um tema lateral, mas acho que talvez tenha alguma importância. O Lula foi anunciar o programa ontem e acabou cometendo o que alguns chamam de um deslize, para alguns, foi uma frase normal, nós tratamos como algo assim, uma frase machista, né? O Lula era o foco, né? O Lula tinha cometido talvez um erro ali no meio da fala dele, né? Agora o Geyer vai e faz um ataque tão violento que a gente já não está mais falando do Lula, né? A gente está falando está relembrando como os bolsonaristas são
escroques, para não usar outra palavra, né? Não sei se é inteligente do ponto de vista também da direita, né? Assim, é claro, eles ficam querendo alimentar a rede deles com algo cada vez mais nojento, mas eu acho que primeiro isola os setores conservadores que não gostam de baixaria, porque tem gente que vota no Bolsonaro e não quer tanta baixaria assim, é antipetista, mas pô, desse jeito também não, né? E de outro lado, tira o foco do Lula e o foco passa a ser a Glaze convoca uma coletiva e as manchetes são Glaze responde aos ataques horrorosos, canalhas da extrema-direita. Então, acabaram dando para a Glaze a chance de, em vez de ela ter que ficar explicando o Lula, ela está debatendo com a extrema-direita e a gente relembrando como eles são canalhas, como o Bolsonaro ameaçou dar um tapa na Maria do Rosário no corredor da Câmara dos Deputados, como ele disse que ter uma filha mulher era uma fraquejada. E ao falar tudo isso, ele autoriza os outros canalhas a também falarem barbaridades, né? Mas muda o foco, Muda o foco, mudou, né? Tem esse aspecto também, eu não sei nem se é o aspecto mais importante, mas eu observo dessa forma. A Glaze, em vez de ficar explicando o que o Lula falou, e teria que explicar de alguma maneira, ela até fez, né, o começo da fala dela, o Lula, tal, mas ele é o presidente que mais nomeou mulheres e que apoiou a Dilma, tem um compromisso com as mulheres, né? Mas em vez de ficar nisso, ela ganhou a chance de enfrentar a direita, esta sim, misógina, canalha, violenta. E as mulheres ficam cada vez mais contra o Bolsonaro. E as mulheres não ajudaram a derrotar? Elas foram o grupo que derrotou o Bolsonaro. Exatamente. Guilherme Amado está com a gente agora de novo? Eu estou aqui, eu estava esperando o que você quer comentar. É isso, gente. Assim, não tem novidade. Essa, como é que é aquela palavra antiga, mas maravilhosa? Essa escumalha. Escumalha é muito bom. Escumalha é uma palavra maravilhosa, né? Essa escumalha. Agora, não tem... São discussões em separado, né? Sim. Eu acho que na própria esquerda houve uma crítica correta à fala do Lula. Boa, que ele recebeu no privado também. Várias pessoas falaram no privado com ele e ele no privado já admitiu também que errou. Então não tem... Importante a gente separar as duas coisas, né? Reconhecer que existe um machismo estrutural, reconhecer que isso passa por todos nós, não é uma exclusividade da direita, na esquerda tem muito machismo entranhado, eu tenho os meus, vocês devem ter os de vocês, a nossa audiência, os homens e mulheres que estão nos assistindo têm os deles. Então é reconhecer, identificar e corrigir. É isso, é um processo lento, doloroso, mas pelo qual todos nós temos que passar, né? É isso. Se eu fosse o Lula, inclusive, eu teria chamado a bola para ele mesmo hoje. Falava o que ele falou nas internas hoje no Planalto, que era um pedido de desculpa, que errou no tom ali, que não deveria ter falado aquilo, e aproveitava para dar o seu recado sobre isso, né? Se passar um bom exemplo para a macharada inteira do Brasil. É isso. Que a gente precisa de correções dessas diárias. Exatamente. A gente pisa muito na bola ainda, por mais que... E nós, que, assim, estamos numa camada da sociedade aí que teve direito de ser mais informada, de estudar mais, e pisamos na bola, cometemos machismos diários. Então, quando vem isso do presidente da República, é importante que ele peça desculpas públicas e ajude nessa campanha. Sim. E até se diferencia da fala do Bolsonaro, né? Que foi ele que foi dizer, as petistas são feias e incomíveis. Ele que disse a fala horrorosa. Exatamente. Então se diferencia. E a gente ainda espera isso do Lula, porque é o Lula. O grande Lula, o grande líder político. A gente pensa Lula nesse sentido, não como o Bolsonaro, que é quase irrecuperável. E que jamais se desculparia. Eu não espero isso do Bolsonaro, que é um ser praticamente irrecuperável. Sim, é isso. É isso, né? Não deixa de ser uma fala ruim, e isso seria dizer isso. Olha, gente, foi uma fala ruim, foi uma fala machista. O Amado falou aí, a gente comete isso. A Glaze é uma mulher competente, foi nomeada ao cargo porque é uma mulher competente e pronto, e acabou, né? O zoom em volta disso. E aí, isso também gerou, o Guilherme Amado vai poder explicar pra gente, discussões a respeito da comunicação do governo. Quer dizer,
O Sidônio Palmeira assumiu recentemente, entrou para a SECOM com o objetivo de mudar, né, todo o cenário de rejeição, a queda de popularidade do governo. Só que dentro do PT a sensação está sendo outra, né, que você apura, Amado. Explica para a gente como é que tem sido. No PT tem um pouco de divisão, né, Gabi? Tem gente que fala sobre... publicamente, a primeira coisa é um tema que está todo mundo fugindo, né? Publicamente, a maioria das pessoas não está querendo comentar. E aí tem crítica de que houve ali um erro. Agora tem também a leitura de que o aproveitamento político em cima disso acaba criando uma atmosfera que dificulta, na visão dessas pessoas, eu particularmente discordo disso, dificulta uma correção por parte do Lula. Eu acho, de novo, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu estou com o Chico. Acho que ele podia puxar a bola para ele e soltar um Twitter, um vídeo lá no Instagram, com esse teor que o Chico falou. Eu acho que isso não tem a ver com o uso político que fizeram e estão fazendo essa baixaria toda. Mas no PT entra para o rol dos tabus, né? Como várias coisas que envolvem essas gafes ou grosserias ou erros de falas do Lula, né? Agora, Amado, quando se leva o debate para algo mais amplo, assim, porque o Lula também ontem soltou uma frase sobre ele chamou de cabeçudão, né? O líder Zé Guimarães, do Ceará, falou o cabeçudo do Ceará, né? Que é o jeito do Lula, o jeitão do Lula de falar, às vezes, com aqueles que ele considera mais próximos, né? Outro dia, o Ciro Nogueira, que não quer ajudar o governo Lula, né? Ele é da oposição, mas ele deu uma entrevista dizendo, ele é do PP, né? O presidente do PP e tal. Ele deu uma entrevista dizendo, o Sidônio tá aí, e o papel dele é colocar o Lula para falar bastante, mas eu acho que ele tá falando até demais, e quando o Lula fala demais, ele se expõe, e aí os recortes para atacar o Lula estão aí, né, à vontade. Sempre vai ter 30 segundos num evento de 2 horas que você pode tirar para fazer um vídeo contra o Lula, né? É esse o questionamento que se faz, a estratégia de ultra exposição do Lula que o Sidônio tem adotado, o Amado? Aí não tem... A gente falou, eu conversei, eu falei isso outro dia com uma pessoa da SECOM, que assim, tem os prós e os contras, né? Expor demais o Lula coloca ele nessa situação, ok, é um contra. Agora, não expor o Lula, o governo não pauta a narrativa. E aí você vai ficar discutindo banheiro trans, você vai ficar discutindo desinformação do Pix, você vai ficar discutindo um monte de factoides criados pela extrema-direita, e eles vão continuar dominando o noticiário. O período que o Lula mais teve popularidade nesse governo foi um período que o Laércio Portela, que hoje é secretário de imprensa, substituiu o Paulo Pimenta, quando o Paulo Pimenta estava naquele Ministério Extraordinário de Reconstrução do Rio Grande do Sul, e o Laércio colocou o Lula para dar um monte de entrevista. Melhorou a popularidade do governo. E outra coisa, gente, vou trazer uma má notícia para vocês aqui. Isso que o Lula falou, a extrema-direita está pouco se lixando para isso. Eles estão aproveitando a esquerda com a preocupação feminista, antimachista, preocupações corretas de construção de uma igualdade de gênero no país, está incomodada. Agora, tem uma massa de gente que não é por isso que eles desgostam mais ou menos do governo. Uma massa de pessoas está pouco se importando sobre a besteira que o Lula falou lá. Às vezes gosta mais da amante do que da mulher, ou essa frase machista de ontem. Tem uma massa nesse meio que não está nem aí. Então você tem a direita bolsonarista, que o Lula pode ser erradicar essas gafes do discurso dele, não vai votar nele. Você tem a esquerda que se chateia e cobra acertadamente quando ele tem uma fala machista como essa. Agora você tem um meio aqui
que não vai gostar mais ou menos do governo por causa dessas frases. Essas pessoas, elas vão gostar mais do governo se o preço dos alimentos cair. Elas vão gostar mais do governo se elas perceberem que a saúde melhorou, se elas entenderem o benefício do pé de meia. Elas vão gostar mais do governo se elas conseguirem ver a vida delas melhorando. Elas não estão nem aí para uma frase machista do Lula. Então, eu acho que a estratégia do Sidônio é correta, porque o Lula precisa falar e precisa divulgar. Você não pode esconder o Lula. Como se o Lula fosse um incapaz que não pode dar entrevista. Ele vai dar entrevista e ele vai ser o Lula que ele é. Ele vai ser o Lula que ele é. Agora, o que eu acho, aí tô com o Chico, é o seguinte: errou, fez uma frase simples, errada dessa, vai lá e se corrige, gente. Vai lá e se corrige. É como eu faria. Vou contar um episódio bem rápido aqui. A Duda Salabert foi dar uma entrevista para mim, certa vez, em 2023, naquela época que o Nicolas Ferreira colocou uma peruca. Deputada e aí Duda eu fui Salabert, apresentar né? ela para um colega jornalista depois da entrevista e falei: fulano, essa deputada Duda Salabert. E esse colega jornalista virou e falou assim: oi, como vai o senhor? E aí, eu na mesma hora eu virei e falei assim: deputada, desculpa, eu peço desculpas pelo meu colega, ele certamente ele não tem uma alfabetização mínima. Aí expliquei para ele, o colega ficou super sem graça, a Duda foi super generosa, falou assim: não, eu percebi que não foi por mal. Aí ele, envergonhadíssimo: olha, desculpa, deputada, não foi meu objetivo, eu ainda estou aprendendo. Ele na mesma hora pediu desculpa, ficou tudo bem. Sim. Ficou tudo bem. E isso acontece muito e vai acontecer ainda muito. E o que a gente precisa como sociedade é se reeducar, é se reconstruir. O Lula, gente, vai fazer 80 anos em outubro. Sim. Uhum. 80 anos, entendeu? Se é difícil para mim, que tenho 38, é difícil para o cara que está na escola. Eu agora tenho um estagiário de 19 anos, estou convivendo muito com o pessoal da geração Z. É difícil para ele está aprendendo também, porque os pais dele são da geração Y, então ele foi educado de uma outra maneira. Então é um processo educacional que leva tempo. Agora, esconder o Lula por causa disso, como se o Lula fosse um bibelô incapaz, gente, o Lula preside o país. Sim. Ele tem que falar, ele tem que dizer o que ele está fazendo, ele tem que se comunicar com a população. É a minha visão. Eu acho que está muito correto. Bom. Está muito bem explicado. É isso aí. É isso. Posso seguir aqui, na verdade, trazer uma outra pauta que nos interessa muito também, um outro comentário aqui do Guilherme Amado sobre a empreitada do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, gente, porque a Câmara dos Deputados discutindo novas regras para as emendas hoje à tarde e o Eduardo Bolsonaro estava fazendo live nos Estados Unidos enquanto isso. Então, ele mesmo já admitiu que essa é a 4ª viagem para o país desde a posse do Donald Trump, quer dizer, vem atuando fortemente como esse agente da extrema-direita que vem fazendo alianças ali, e, enfim, manobras, né, com a extrema-direita no mundo todo, Amado. E, bom, a gente fica também se perguntando, né, quando é que ele exerce o cargo para o qual ele foi eleito, né? Exatamente. Você não tem como tá, é físico, né? Você não tem como tá em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, ele está sendo cobrado por essa base dele, tá? A base dele está cobrando, em parte está cobrando essa ausência. E aí, gente, é o seguinte: eu acho que isso, de novo, é um tema de conselho de ética. O que um deputado que foi eleito por São Paulo tem que estar trabalhando dos Estados Unidos? Sabe? Ele foi... O que ele está fazendo por São Paulo? Uhum. Sabe? Qual é o benefício pro eleitor paulista? Não tem nenhum. Como não teve nunca na atuação parlamentar do nosso querido, nosso não querido Eduardo Bolsonaro. Agora, por que parte dos seguidores dele estão reclamando?
Porque são pessoas que dizem, primeiro, isso não vai levar a nada, né? Segundo, tem parte de gente que votou nele que votou achando que o prestígio dele por ser filho do Bolsonaro faria com que ele levasse alguma coisa para São Paulo. E ele tá volta e meia tendo que se explicar nas redes sociais. Você percebe isso acompanhando as redes do Eduardo Bolsonaro. Aliás, né, Amado, ele está lá nos Estados Unidos, no momento em que o Bolsonaro está impondo tarifas ao aço brasileiro, o Chico Sá sempre lembra que... Trump, né? Eu falei o quê? Bolsonaro. O Trump, o ato falho. Mas tem umas semelhanças ali, né? Mas no momento em que o Trump está impondo as tarifas, e São Paulo e Minas são os estados que mais produzem aço. Então ele é um deputado de São Paulo que está apoiando as restrições que vão prejudicar a produção de aço em São Paulo, no estado pelo qual ele é eleito. Exatamente. Né? Além de nunca ter dado um dia de trabalho pelo povo de São Paulo, não fez nada. Não tem nada. Ainda tem essa questão, ainda apoia quem está taxando o aço do Brasil. Que pode tirar empregos aqui da siderurgia brasileira. Seguramente vai tirar, né? Não é? Então tem isso. Parece que ele falou, né? Ele não gostou da matéria que Tava pegando aqui. Que a coluna do Guilherme Amado Rodrigo, trouxe, foi vamos isso? colocar na tela? Vamos. Aqui, Eduardo Bolsonaro respondeu, né? Fez um print aí na matéria do Guilherme Amado e ele diz: esse é um truque retórico velho, Guilherme Amado. Você está se borrando de medo do trabalho que estou fazendo aqui. Não está fazendo o trabalho dele na Câmara, né? Mas não está fazendo. Por isso, está tentando jogar minha base política contra mim. Viram que não adianta ameaçar prender meu passaporte. Agora estão tentando ver se a direita começa a me pressionar para eu voltar a interromper o que estou fazendo aqui, deixando insinuado que é sem importância. Estive na Casa Branca, sua matéria da inserção falsa da entrada do Felipe Martins foi um dos assuntos, você tem razão de ficar com medo. Só para também reforçar aqui, né, falar de aprender o passaporte, quem está querendo aprender o passaporte dele, né? Não é o Guilherme Amado. Não é o Guilherme Amado, né? Não é. E assim, é o famoso sentiu Galvão, né? Sentiu. É o famoso sentiu. Sentiu, para responder dessa forma. Ele pegou a matéria, né? Ele, em vez de ignorar a matéria, ele deu destaque para ela, né? Já é assim, nascido no Rio, a vida toda política e social no Rio de Janeiro. Vem se aventurar aqui em São Paulo de paraquedista. E, se vem, pelo menos faz alguma coisa pelo Estado. Mas nada, zero. Mas tem tempo de fazer postagem contra a coluna do Guilherme Amado. E quem retweetou foi o pai dele, o Jair Bolsonaro. O Jair também. Então sentiram, Galvão, os dois, hein, Guilherme? Sentiram. Porque a gente foi no ponto, né? A Tatiana Fará, uma reportagem da Tatiana Fará que trabalha comigo, a gente foi no ponto, né? Não tem nada que dói mais quando você critica onde tem que ser criticado, né? Quando você vai exatamente na dor da pessoa. Esclarecer um ponto aqui, que volta e meia eles falam nessa coisa do Felipe Martins. Primeira coisa, eu não prendi o Felipe Martins, porque, ao que consta, eu não tenho nem viatura nem algema. Quem pediu a prisão do Felipe Martins foi a Polícia Federal, o PGR concordou, e o Alexandre de Moraes mandou prender. Nenhum dos 3 documentos, ao contrário da fake news que eles criaram, nem o pedido da PF, nem a manifestação do PGR, nem a prisão determinada pelo Alexandre de Moraes, nenhum desses documentos consta a nossa reportagem que a gente publicou na coluna, que estava correta. O que a gente publicou na coluna, salvo engano, em 2020, início de 2024 ou final de 2023? Que existia uma base de dados americana que informava que o Felipe Martins havia entrado em Orlando em 31 de dezembro de 2022. Isso estava público, uma base oficial do governo americano. Foi isso que a gente publicou. Não tem absolutamente nada errado nisso. Estava lá, estava escrito nessa base. A gente não disse que o Felipe Martins tinha que ser preso, a gente não disse que isso era passível de prisão, nada. A Polícia Federal não ficou sabendo pela nossa coluna, tanto que não cita, porque a PF, o MP, só para explicar para as pessoas, quando eles se baseiam em alguma coisa que a imprensa denunciou, eles colocam a citação. Então, por exemplo, uma vez o Rodrigo Janot, numa denúncia contra o Eduardo Cunha, citou uma nota minha, que eu falei todos os carros que o Eduardo Cunha tinha na garagem. Ele citou a nota, e botou o link, inclusive, na representação. Não tem nada disso em nenhum dos documentos da PF.
o Glenn Greenfield escreveu isso no Twitter, escreveu isso na Folha de São Paulo, é mentira. É mentira. Eu sinalizei isso para a Folha de São Paulo, não corrigiram. É mentira. Não existe nada. A Polícia Federal soltou um comunicado dizendo que não se baseou na minha reportagem. E mesmo que se baseasse na minha reportagem, a reportagem estava correta. Tem uma base de dados americana que diz que o Felipe Martins entrou em 31 de dezembro de 2022 lá. Se ele entrou ou não entrou, não, isso é uma outra questão. A questão que eu me ative foi, eu trouxe um documento que mostrava aquilo. Enfim, isso é bom explicar. Agora, que bom que eu respondi agora há pouco, lá no Twitter para ele. Eu fico feliz dos bolsonaristas seguirem, mesmo com o pai deles fora do poder, seguirem lendo minha coluna. Significa que eu estou fazendo o meu trabalho a contento. Muito bom. Que bom, Amado. Continue, inclusive. Que bom que a gente tem você aqui com a gente também. Continue fazendo o seu trabalho. Obrigada por hoje, querido. A gente se vê em breve. Obrigado. Gente, obrigado. Bom programa para vocês. Boa noite, querido. Até mais. A gente estava falando um pouco de cenário internacional. A gente vai agora vir para a América Latina aqui. Ontem a gente teve protesto, né, Rodrigo? Com forte repressão em Buenos Aires. Por isso, vamos a Buenos Aires conversar com o jornalista Paulo Pereira, que conversa com a gente lá diretamente de Buenos Aires, para falar sobre as manifestações dos aposentados por reajustes, que ganhou reforço também. Paulo, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Chico. Boa noite, Rodrigo. Um prazer, um privilégio poder estar falando com vocês. Infelizmente, sobre um acontecimento triste, né? Triste para a democracia, triste para a América Latina, mas que tem sido recorrente aqui nas ruas de Buenos Aires, né? Uma forte repressão pelo aparelho policial, pelo aparato estatal, né? Do qual dirige a ministra da Segurança Nacional, Patrícia Bullrich, no governo de extrema-direita do Javier Milei, né? Vocês devem ter acompanhado aí no Brasil as imagens que deram volta ao mundo, né? Aposentados, idosos, uma senhora idosa que foi golpeada pela polícia, um jornalista, né, fotógrafo que está gravemente ferido e internado nesse momento aqui na província de Buenos Aires. Enfim, uma noite triste para toda a população argentina, que vem sofrendo aí, além de um ajuste econômico, né, um ajuste brutal na realidade da população, na realidade econômica, na realidade financeira, também vem sofrendo aí uma repressão violenta no direito, o que é um direito constitucional aqui na Argentina, né? O direito ao protesto. Então, queria só agradecer aí vocês pela oportunidade do bate-papo e a disposição aí para contar um pouquinho do que foi que aconteceu na noite de ontem nas ruas de Buenos Aires. A gente mostrou mais cedo aqui no ICL Urgente também, Gabi, Chico, Paulo, a imagem do momento em que o fotógrafo, o Pablo Grillo, né, acho que o nome é esse, ele está agachado fazendo o trabalho dele ali próximo de uma das barricadas na rua em Buenos Aires, e a polícia atira diretamente contra a cabeça dele uma daquelas bombas que a gente já viu aqui no Brasil, que são bombas de gás lacrimogêneo, mas geralmente elas são lançadas para cima para espalhar o gás. Nesse caso foi diretamente, é um lançador, né? Foi diretamente na cabeça do fotógrafo. Ele está em estado grave, eu tinha lido agora há pouco no Página 12, que ele continua na emergência, em estado grave, passou por uma cirurgia, conseguiram reduzir a pressão craniana, mas o estado é crítico desse profissional que estava fazendo o trabalho dele. Uma idosa também, uma aposentada, foi empurrada pela polícia, caiu, bateu a cabeça no chão, enfim. E tem os números de detidos também, Você tem, né? Gabi? 118 até o momento. 118 detidos. Mas eu queria aproveitar o Paulo para saber hoje, né? Porque ontem a gente teve essas cenas, depois as pessoas de madrugada, eu fui acompanhando até tarde, continuaram na rua, ficaram ali na Praça de Maio, foram até a porta da Casa Rosada. Hoje, como é que está o clima em Buenos Aires? Teve manifestação de rua, a imprensa está falando muito e a repercussão política também. Primeiro, a rua. Como é que está a rua hoje em Buenos Aires? Olha, a rua hoje, se a gente caminha pela cidade, ela está em alguma normalidade, né? Alguma normalidade do dia a dia. É importante dizer, Rodrigo, Chico e Gabriela, que a marcha de ontem, de quarta-feira, ela acontece desde o ano passado.
todas as quartas-feiras, os aposentados, os idosos e outras organizações de apoio também marcham frente ao Congresso em apoio aos aposentados, né? Por que isso? Lá em junho e agosto do ano passado, nós tivemos aí o veto do presidente Javier Milei ao aumento que o Congresso e o Senado aprovou, um aumento de 8,1% no salário, né, mínimo dos aposentados. O presidente vetou, né, dentro daquela lei de ajuste violento que ele vem implementando desde então, né, um ajuste brutal sobre as camadas mais pobres da população. Desde o veto, então, em agosto do ano passado, toda quarta-feira, os aposentados se reúnem em frente ao Congresso para protestar. Às vezes com mais repressão, às vezes com menos repressão. Então, é importante como que a gente chega na data de ontem, né, e como toma corpo esse protesto, ganha as ruas, né? Nós tivemos aí, entre os aposentados, entre os manifestantes, uma figura importante, que é o senhor Carlos. Ele tem 75 anos, o Carlos é um torcedor fanático do Chacarita, né, Esporte Clube, aqui da cidade de Buenos Aires, e ele foi uma das pessoas que há 2 semanas atrás sofreu com a repressão da polícia nessas tradicionais marchas de quarta-feira. Bom, ele ao conversar e convocar o pessoal, a torcida organizada do time de futebol dele, o pessoal resolveu acompanhá-lo. Bom, isso se tornou uma convocatória espontânea das torcidas que decidiram apoiar os aposentados, dizendo: olha, toda quarta-feira eles estão na rua, ninguém está apoiando eles, a imprensa não está nem aí, o governo reprime, ou seja, era quase aí um protesto comum e corrente. Bom, as torcidas organizadas decidiram se somar, né, se juntar aí através dessa convocatória do Sr. Carlos. O Sr. Carlos, que tem 75 anos, recebe a aposentadoria mínima. A aposentadoria mínima aqui, Rodrigo, a gente está falando de em torno de 273 mil pesos, o que a gente equivale aí, comparado com câmbio de hoje para o real, seria equivalente a R$ 1.400, mais ou menos, né? Bom, a maioria dos aposentados recebe o valor mínimo. O presidente Javier Milei veta o ajuste. Lembrando que a gente está falando de um país, Chico, Gabriela, que hoje, ainda na data de hoje, nós temos mais de 100% de inflação anual, né? Então, ao mudar a regra de aposentadoria, onde os ajustes não mais correspondem à inflação, veta o aumento de 8,1%, restringe a questão de distribuição de medicamento e outros benefícios que os aposentados têm, o governo Milei joga essa camada mais vulnerável da população abaixo da linha da miséria. Essa é a situação que as pessoas estão vivendo. Então, ontem não se esperava, Rodrigo, uma grande manifestação. Esperava-se, sim, que os torcedores fossem para a rua, convocaram às 5 da tarde, ou seja, um pouco aí próximo do horário da saída de trabalho das pessoas, né? Mas não se esperava aí um grande protesto. Bom, o que também não se esperava era o nível de violência que a ministra Patrícia Bullrich e o presidente Javier Milei colocou sobre os aposentados. É importante dizer... Paulo, não, eu só ia dizer que, além do nível de violência, as declarações posteriores, né, Gabi? Pois a gente tem falas dos funcionários do Milei. Chefe de gabinete. Chefe de gabinete. O que foi que ele disse mesmo? A gente tem aqui o resumo, não é? A gente tem aqui o Guilherme Francos, né, que é o chefe de gabinete do Javier Milei. Ele declarou, ele disse que a oposição está articulando um golpe de Estado e que o governo vai continuar reprimindo as manifestações. Quer dizer, basicamente está dizendo que o tom vai ser o mesmo, né, Rodrigo? Ele falou isso. Agora há pouco o Paulo citou a Patrícia Bullrich. Também. Você lembra? Ela foi a candidata que no primeiro turno teve o apoio do Macri e depois... Que é a ministra da Segurança. Depois ela virou ministra de Segurança do próprio Milei, compondo o governo do Milei, e ela tem um discurso duríssimo. Ela que já foi militante da esquerda peronista, mas depois foi totalmente para a extrema-direita. Hoje em dia tem essa postura de justificar, inclusive, a violência. Então, e eu também chamo a atenção... eu só queria chamar a atenção para um fato. O Milei, com isso tudo, como é que fica politicamente? Porque eu vi a vice, Chico,
hoje apareceu dizendo, opa... deu uma declaração... Opa, não quero me juntar com isso, que eu acho que foi... Uma declaração em tom democrático ali, né? A manifestação era democrática, a polícia exagerou, não pode fazer isso, porque o governo do Milei estava quase que dizendo, não, isso aí é manifestação de esquerdista, tem que sentar a pancada mesmo. E a vice, que é de direita, criticou, Chico. Então, isso significa que o Milei perde apoio na elite, até mesmo na direita, Paulo? Rodrigo, antes de entrar nesse fator aí do quanto politicamente o Milei perde, né, com as imagens de ontem, com a repressão de ontem, eu queria lembrar que a ministra da Segurança Nacional, Patrícia Bullrich, ela é também uma personagem muito conhecida da história argentina, porque no grande colapso de 2001, né, na quebra geral do país em 2001, ela era ministra do Trabalho. E um mês antes das várias mortes que aconteceram nas ruas da Argentina, ela também foi responsável pelo ajuste que também levou à crise de 2001. Patrícia Bullrich é um personagem que a história, o povo argentino conhece muito bem. No governo Maurício Macri, em 2017, houve uma grande repressão aos aposentados também, e aí foi a partir desse momento, inclusive muitos analistas aqui na Argentina estão falando sobre isso, dizendo, olha, o governo Macri começa a cair a partir do momento em que ele reprime os aposentados. Isso pode acontecer com o governo Javier Milei também, é a grande pergunta. É importante dizer que o Javier Milei ele tem 1 ano e alguns meses de governo, né? Tudo é muito recente ainda. Ele trabalha com o discurso da herança maldita ainda dos anos do peronismo. A própria ministra Patrícia Bullrich trabalha com a criminalização dos protestos, né? Ela trata de dizer o tempo inteiro que são kirchneristas, que são à esquerda. Já chegou a usar mais de uma vez dizendo que, na verdade, são golpistas que tentam derrubar o governo, que tentam um golpe de Estado. Essas são as palavras da ministra Patrícia Bullrich e do governo Javier Milei. Agora, isso tem efeito na imagem do presidente? Eu tenho a impressão, pelo que a gente tem lido, Rodrigo, Chico e Gabriela, que sim, que tem tido uma queda desde o escândalo, há 15 dias atrás, o maior escândalo de corrupção nesse país, que foi a questão da criptomoeda, a criptoestafa, né, que o Javier Milei promove através das suas redes sociais, ele teve uma queda de 9% na imagem positiva dele. Pela primeira vez, ela baixou de 50%. A própria Atlas Intel, que é brasileira, né, e chegou a verificar os dados sobre a popularidade do presidente Javier Milei, indica que ela caiu 9% pela primeira vez em período de 1 ano já de gestão de presidência. Eu acredito, Rodrigo, que as imagens de ontem não só circularam o mundo, mas fez com que setores, que parte da população saísse às ruas espontaneamente, né? Pessoas que não estavam organizadas para ir para o protesto, não estavam organizadas para ir para a frente do Congresso ontem, depois da repressão, da forte repressão, se convocou um panelaço, né, o que a gente chama aqui de cacerola, né, um cacerolaço, contra o governo, e espontaneamente as pessoas começaram a ocupar as ruas e foram para frente da Casa Rosada com a famosa frase, né, a clássica frase, que se vajam todos, né, ou seja, que se vão todos, que saiam do governo, aquela imagem famosa quando os presidentes deixaram a Casa Rosada num helicóptero, também na crise de 2001. Então, a marcha de ontem, Chico, Rodrigo e Gabriela, tem um potencial. Não vamos esquecer que a gente está nas vésperas do 24 de março, que é a grande marcha pela memória, verdade e justiça, né? É uma marcha que reúne mais de 1 milhão de pessoas nas ruas da Argentina. Ela tem um grande potencial de transformar essa marcha também numa marcha reivindicatória contra o Javier Milei, um grande fora Milei. Agora, é importante, político... Não, eu só ia dizer que pelo teu raciocínio, Chico e Gabi, o que dá a entender é que o Milei se desgastou já com o episódio das criptomoedas e talvez isso explique por que setores de torcida organizada, de times de futebol, topem desta vez, né, Chico, engrossar a marcha dos aposentados, que era quase uma marcha assim, toda quarta-feira e tal. De rotina política, né? E aí, de repente, tem uma marcha que escapa a rotina e que vira uma marcha maior. Então, talvez já seja um sintoma da queda de popularidade por causa do escândalo, do desgaste e do cansaço mesmo, né? Com um ano de governo tão duro, né, Chico?
A criptomoeda foi um escândalo sem precedente, né? Ela levou muitos argentinos, gente de outro país a perder grana ali. Então, normalmente essas pessoas que tomam baita prejuízo no escândalo eram favoráveis ao Milei. Uma parte. A criptomoeda foi puxada de forma publicitária nas redes sociais pelo Milei. Então é um segmento aliado que começa a descolar. Não, e ele leva as pessoas a um prejuízo gigantesco, milhares de pessoas, porque ele incentivou as pessoas a comprar um troço que era um golpe. Né? E depois descobrem que um dos golpistas... presidente de um país, é inacreditável. No papel de um cambista de cripto, né? Ele é uma espécie de cambista. E depois descobrem que ele recebeu esse sujeito, um deles, né, um dos golpistas, em reuniões quase que oficiais, assim, né? Reuniões que mostram muita proximidade dele. Então, coloca o Milei numa situação muito difícil. Eu ia até citar, eu citei, aliás, a vice-presidenta, que é de direita, tem manchete de hoje. A gente mostrou aqui. Se a gente puder até colocar na tela, Patrícia Villarruel, né? É o nome da vice-presidenta. Olha aí, ó. Vitória Villarruel, desculpe. Voltou a diferenciar-se de Milei. Ela criticou a violência e disse que a marcha é um exercício de democracia. Ou seja, diz que a marcha é legítima. Sim. Importante, Chico. Isso mostra que tem uma trinca ali na elite argentina, na elite direita, né? Importante mesmo. Não só, Rodrigo, Chico, não só entre a vice-presidenta, né, Vitória Villarruel, e o presidente Javier Milei, onde eles estão de relações cortadas publicamente, né? Há tempos a vice-presidenta vem tomando distância, porque tem setores que ela representa, inclusive da elite militar nesse país, que entende que o governo Javier Milei pode não chegar ao fim, né? Pode não terminar aí de maneira muito, muito positiva. Então eles preparam uma alternativa para que não seja o retorno do peronismo ao poder. A Vitória Villarruel faz parte desse projeto, né? Agora, dentro do próprio partido do presidente Javier Milei, a Libertad Avança, né? A Liberdade Avança, ontem sofreu um grande desgaste também. Eles tiveram dentro, o Congresso, a Câmara dos Deputados, estava em sessão ontem, durante os protestos nas ruas, enquanto estava acontecendo a repressão, os deputados estavam dentro do Congresso. Uma das pautas que estava na ordem do dia, por exemplo, era a lei do que eles chamam de faculdades delegadas, né, que o presidente conseguiu aprovar lá ano passado, superpoderes para o presidente, né, estava em discussão e a oposição tinha maioria, tinha quórum para derrubar esses superpoderes do presidente. A própria Libertad Avança, alguns deputados estavam dando quórum para essa sessão, que acabou em conflito, acabou em briga física, ou seja, deputados pró-Milei, deputados do partido do Milei, também entraram em conflito interno entre eles, porque não tinha acordo sobre a pauta, sobre a agenda que seria votada no dia. É dizer que o setor, a extrema-direita aqui na Argentina, também está em problemas, também tem graves crises internas e que isso reflete aí sobre a disputa do poder. Eu queria lembrar, Rodrigo, que nesse escândalo da criptomoeda, a criptoestafa, por exemplo, uma das linhas de investigação é de que a chefe de gabinete, né, que é no caso a irmã do presidente Javier Milei, a Karina Milei, ela é acusada de cobrar propina para organizar reuniões com o presidente, ou seja, empresários do setor cripto e de vários outros setores que queiram se reunir com o presidente para falar sobre qualquer tema, passa obrigatoriamente pela chefe de gabinete, que é a irmã dele, Karina Milei. Fala-se em propina de até $50 mil para organizar uma reunião com o presidente. Não foi aprovado no Congresso argentino a possibilidade de instaurar uma CPI, uma comissão de investigação para esse caso. Javier Milei ainda tem maioria, o partido dele não é minoritário, a Libertad Avança é minoritário, mas junto com o PRO do Maurício Macri e outras forças de centro-direita, o governo Javier Milei consegue ter maioria no Congresso Nacional para determinados temas. Não é menor que o Javier Milei vem aprovando ao longo desse 1 ano e alguns meses de gestão todas as leis e reformas que ele tem colocado na agenda. Muito bom. Muito bem. Acho que a gente tem que continuar acompanhando, né? Porque também
Os protestos aconteceram, o Congresso argentino estava realizando sessão, enfim, os parlamentares também têm reagido a isso. Paulo, quero muito te agradecer aqui por trazer todas essas informações para a gente, porque o negócio lá está ficando cada vez mais grave. Paulo Pereira conversando aqui com a gente. Muito obrigada, até uma Paulo. próxima. Bom trabalho, aliás, Paulo. Eu que agradeço vocês a oportunidade, eu acho que a gente vai falar muito de Argentina ainda, e o mais importante, eu acho que ao olhar o discurso da ministra Patrícia Bullrich, do próprio presidente, onde eles não baixam, né, os decibéis, não amenizam a situação, é um claro sinal de que para manter o acordo que eles estão próximo de assinar junto com o Fundo Monetário Internacional, para manter a política de ajuste violento que eles têm feito, vai ser necessário um governo extremamente autoritário e mão dura com a repressão, conforme o que eles vêm fazendo. Então eu acho que a gente vai falar muito de Argentina ainda nos próximos meses. Com certeza. Aí eu mando um abraço. Com certeza, vamos seguir conversando. Obrigado. Paulo. Obrigada. A gente, aliás, ontem estava trazendo atualização atrás de atualização sobre Donald Trump. Tem novas, né? Agora parece que o Trump sobrou até para os vinhos, viu, Chico? Meu Deus do céu. A gente, ainda bem que na sexta-feira, aqui no SL Notícias segunda edição, a gente libera a jurubeba, porque os Ele vinhos... vai taxar a jurubeba, isso aí sim é grave. Aí Mas seria sabia grave. que ele vai taxar a ipioca? Vai? A ipioca, que todo mundo acha que é uma cachaça cearense, mas foi comprada por uma empresa britânica. Olha E está só. na lista mesmo das proibições. Como cachaça, que é uma denominação brasileira, mas vai ser taxada assim, porque é comercializada lá. Então é um ataque frontal ao Ceará também. No verdade. paralelo atinge o meu Ceará. É um ataque frontal ao Ceará. Mas fala. É porque a gente ficou, claro, a manchete principal é a respeito dos vinhos, né? Sobre a possibilidade de taxar os vinhos em 200%. Os vinhos europeus, né? Os vinhos europeus, mas também não são só os vinhos. Tem champanhe, tem outros alcoólicos, outros Tem a produtos cachaça, então, alcoólicos A cachaça, também. e é uma resposta à taxação europeia aos uísque, ao bourbon e tal. O uísque americano. O uísque americano de milho, aliás, que a Europa taxa em 50%. Então, para reagir à taxação do uísque, Duzentinho em cima do vinho. ele jogou 200% em cima do vinho francês, então o norte-americano, estadunidense não vai poder tomar vinho francês, ou vai ter que pagar muito pelo vinho francês, vinho italiano, vinho espanhol, e de quebra não vai poder tomar cachaça e pioca. E aí entrou no pacote. A justificativa do Donald Trump é, olha, União Europeia, já que você taxou aí em 50% o uísque, então a gente vai agora aplicar uma tarifa de 200% sobre os vinhos, champanhe, produtos alcoólicos saindo da França e de outros países aí da União Europeia. A Comissão Europeia diz que se essas tarifas entrarem em vigor, gente, eles vão retalhar com outra. Rapaz, não E para. assim, outra tarifa de 28 bilhões de dólares dos produtos importados dos Estados Unidos. Então, assim, está respondendo no mesmo tom a União Europeia também. Meu Deus do céu. E para quem tem curiosidade de ver a questão da ipioca, está hoje no Diário do Nordeste, lá a reportagem sobre esse caso curioso. Então, Muito curioso. O Chico já tinha chegado ao estúdio com a lição de casa feita. Cara, eu vou nas bebidas Também importantes. é do nosso interesse, né, Chico? A jurubeba está livre, liberada para amanhã, mas Amanhã é outro estará liberado. capítulo. É isso aí, não estará taxado. Então é isso que importa, todo mundo respira aliviado aqui. Vamos nessa então, gente. Amanhã estaremos de volta aqui a partir das 7 horas da manhã. E também CL Notícias segunda edição também. Rodrigo, Chico, obrigada por hoje. Boa noite para todo mundo. Até amanhã. Obrigado. Até mais. Em 1942, nascia nos Estados Unidos um menino que foi batizado com o nome de Cassius Marcellus Clay Jr. Ele viria a se tornar, anos mais tarde, um dos maiores mitos, uma verdadeira lenda do boxe mundial. Cassius Clay, depois com o nome de Muhammad Ali, que se converteu ao islamismo, foi tricampeão mundial de boxe. Mas ele foi banido do boxe, foi preso e perdeu dinheiro. Perdeu prestígio para muita gente, simplesmente porque se recusou a fazer parte das tropas norte-americanas que foram lutar no Vietnã. Ele dizia que havia coisas mais importantes a resolver no seu próprio país e que não iria atacar nações pobres do outro lado do mundo. Ele acreditava no seu sonho, ele tinha um desejo. Muhammad Ali, uma figura gigantesca, vai ter sua história contada aqui no ICL, por nada mais, nada menos do que a filha, Marion Ali, que agora
está conosco para contar essa história. Você não pode perder, domingo 16 de março, a partir das 8 da noite, uma apresentação gratuita pelo YouTube, nos canais do ICL Notícias e Eduardo Moreira.